mas eu não sei nem com que cara que eu venho gravar esse vídeo pra vocês. Olá, eu sou a Jéssica e esse é o canal Leitores em Crise e hoje eu vou responder pra vocês a tag dos 50%. Vários canais já estão por aí respondendo essa tag, todo ano chega essa época, todos os canais respondem essa tag e a gente não poderia ficar de fora. A gente tá começando agora com o canal, ele vai completar um ano agora em novembro, então chegou a tão esperada hora de responder essa tag que eu tanto gosto de assistir. Mas antes de começarmos, eu gostaria de pedir desculpa pelo barulho que vocês devem estar ouvindo de fundo. Temos máquina de lavar de vizinho, temos barulho porque é um sábado de manhã, a vida está acontecendo e eu não tenho outra hora para gravar. Queria também deixar aqueles recadinhos habituais para vocês deixarem o like aqui no vídeo se estão gostando do conteúdo. Aproveita e deixa já no comecinho para vocês não esquecerem. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Ativem o sininho de notificações para ficarem sabendo quando tem vídeo novo aqui no canal. Acredito que agora terá vídeos constantes aqui no canal, porque eu já me adaptei aos meus horários, eu já voltei a ler, coisa que eu não estava fazendo. Então, acredito que nós não vamos mais deixar o canal esquecido no rolê. Vamos voltar aqui a produzir conteúdos para vocês. Na descrição fica todos os nossos links das redes sociais para vocês nos seguirem por lá e nos acompanhar diariamente. No Twitter eu estou postando todos os dias sobre o que eu estou lendo, sobre o que eu estou pensando de diversos assuntos, séries. Ultimamente estou reclamando bastante das séries que eu estou assistindo. Então vão lá nos seguir e nos acompanhar. Todos os livros mencionados aqui nesse vídeo ficarão linkados aqui embaixo com o nosso link de compra da Amazon. Comprando através desse link, vocês nos ajudam bastante com uma pequena comissão, sem pagar nada a mais por isso. No momento é a nossa única fonte de renda do canal, é esse link, então se vocês puderem comprar por ele, vocês nos ajudarão muito, 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 muito. Mas chega de enrolação, vamos começar a responder essa tag que eu estou ansiosa para contar para vocês quais foram as minhas escolhas. Primeira pergunta: o melhor livro que você leu até agora em 2021? Bom, para essa pergunta eu escolhi Coragem, da Raina Telgemeier. Foi o meu primeiro livro favoritado de 2021. Ela é uma HQ que vai contar a história de uma menina que acabou de descobrir que tem ansiedade. E a gente vai acompanhar ela nessa descoberta, indo atrás de um tratamento, na sua relação com a família, com os amigos. Então é uma história muito fácil de você se conectar com a personagem, de você se identificar com ela e de ver que você passou por várias situações parecidas com o que ela tá passando. Então, isso gerou muita identificação em mim. Eu acabei, como é uma HQ, ela é muito rápida de ler. Eu li ela apenas em uma tarde e gostei muito, mexeu muito comigo. Eu fiquei pensando horas nessa história, pensando horas em como eu me senti ao longo dos anos, como é fácil se conectar com essa personagem. A segunda pergunta é: a melhor continuação que você leu até agora em 2021? Bom, para eu escolher esses livros das respostas, eu peguei a minha lista de favoritos até agora de 2021 e vi nele se tinha alguma continuação que eu tinha lido. E sim, a continuação que eu escolhi foi Ligeiramente Perigosos, da Mari Balog. É o último livro da série dos Bedouins. A gente vai conhecer a história do Ulfric, que foi o último dos irmãos que a gente ficou para conhecer a história. E eu acho que foi um encerramento perfeito para essa série, foi uma continuação maravilhosa. Apesar de não ser livros, cada livro ser um casal, a gente tem o background da família. Então todos os livros a gente fica sabendo a continuação da história dos outros irmãos, dos outros casamentos. Então tem uma continuação, apesar de cada livro contar um casal diferente. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? Bom, para isso eu escolhi um livro que eu já comprei, que eu tenho aqui em casa, mas que eu ainda não tive a oportunidade de ler, que é Você Me Ganhou no Lar, da Alex Daria. Eu já mostrei esse livro para vocês no book haul que eu fiz aqui do canal. Eu tô muito ansiosa para fazer essa leitura. Eu acho que a história é uma história um pouco diferente do que eu leio, então eu acho que eu vou gostar bastante, porque eu também gosto muito do assunto que vai ser abordado aqui, então eu estou muito ansiosa para fazer a leitura desse livro. E provavelmente é um livro que eu trarei conteúdo aqui para vocês, mesmo já não dando mais assunto do momento, mas eu acho que é uma história que vale a pena eu vir aqui e contar para vocês o que eu acho. 4.
o livro mais aguardado do segundo semestre. E esse eu vou meio que roubar um pouquinho porque eu peguei um que vai lançar agora em julho, se eu não me engano, e que é Os Garotos Cemitério. E eu tô muito ansiosa pra fazer essa leitura. Eu tava quase comprando o e-book em inglês, mas daí eu vi que seria lançado aqui e eu tô muito curiosa pra essa história. 5. O livro que mais te decepcionou esse ano. E eu, com muita dor no coração, eu vou falar que é Ligeiramente Pecaminosos, da Mari Balog. Eu acabei de falar muito bem de um dos livros da série e agora eu vou falar mais ou menos mal desse livro. Ele me decepcionou não porque a história não é boa, não porque a escritora é ruim, mas é porque eu esperava, acho que mais dessa história e eu achei ela meio enrolada, meio parada, não me prendeu e então por isso que acabou me decepcionando. Eu estava com muitas expectativas com relação à continuação dessa série, de voltar a ler essa série e encerrá-la. E aí eu peguei esse livro e eu fiquei meio que empacada nele. Eu não conseguia desenvolver a leitura, eu não conseguia fazer uma leitura rápida. Então meio que acabou me decepcionando. Agora, o livro que mais te surpreendeu esse ano, e claro que eu não posso deixar de falar aqui para vocês de Gótico Mexicano, que foi um livro que mexeu muito comigo. Eu tenho um vídeo dele aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra vocês irem lá conferir a resenha que eu fiz desse livro, a indicação que eu dei pra vocês lerem. Foi uma história completamente fora da minha zona de conforto, algo que eu nunca tinha lido, muito diferente do que eu tô acostumado a ler, e a história mexeu muito comigo, me impressionou, eu gostei muito, então eu não tenho como falar outro livro senão Gótico Mexicano. 7. Novo autor favorito. Ou que lançou o primeiro livro esse ano, ou que você leu pela primeira vez. E, por mais que eu sempre esteja lendo livros autores novos, eu sempre acabo ficando mais naquela minha zona de conforto de comprar livros de autores que eu já conheço a escrita, com medo de me decepcionar. Mas esse ano eu comecei a ler os livros da Ellie Kennedy e eu simplesmente adorei a escrita dela, adorei as histórias que ela escreve. Eu li 2 livros dela esse ano, que foi The Chase e The Deal, e eu gostei muito da escrita, gostei muito dos personagens que ela criou, gostei da história, então é uma autora que eu pretendo continuar seguindo e lendo coisas delas, porque eu gostei bastante. 8. A sua quedinha por personagem fictício mais recente. E aí, para essa pergunta, eu acabei escolhendo um dos protagonistas dos livros da Ellie Kennedy, que eu escolhi o Garrett Graham, de O Acordo, que eu simplesmente me apaixonei por eles. Na verdade, eu gostei dos 2 protagonistas dela que eu li até agora, tanto do The Chase quanto O Acordo, mas eu gostei, se eu pudesse, se eu tenho que escolher, seria o Garrett. Eu simplesmente apaixonei por esse personagem e não vejo a hora de conhecer os outros, porque pela pela pontinha que a gente conheceu, a gente sabe que vai vir coisa boa por aí. Seu personagem favorito mais recente. E assim, é muito difícil eu me apegar a personagens. Eu me apego mais à história, ao casal, ao contexto do que a um personagem. Mas pra escolher eu trouxe aqui a Caitlyn de Um Sedutor Sem Coração. Eu gostei muito de como foi mostrada a força dela, de tudo que ela passou, como ela conseguia se manter em pé, como ela era uma mulher forte na época, como que desenvolveu a história dela. Então, se eu puder escolher um personagem que eu mais gostei, foi a Caitlyn, mas pela sua força. É muito difícil eu ter um personagem, eu me apaixonar por personagem, eu gosto muito mais de me envolver com a história do que com os personagens. E quem me conhece sabe que geralmente pego muito ranço das protagonistas, então é difícil eu me apegar a determinados personagens. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. E sinto em decepcionar, mas é muito difícil eu chorar com livros. Não lembro de nenhum que eu tenha chorado, então essa resposta vai ser nenhum. 11. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. E aí, para essa pergunta, eu resolvi sair um pouquinho da caixinha e escolher um conto que me surpreendeu bastante. Geralmente eu não consigo me apegar tanto aos contos por eles serem histórias mais curtas, não dá tempo de eu me apegar aos personagens, à história. Mas nesse conto em específico eu gostei muito porque foi muito diferente de tudo que eu já tinha lido, foi um mundo novo pra mim, que
lógico que eu conheço, mas que eu nunca tinha lido nada sobre, que foi um conto chamado O Que Você Não Vê, da Cora Menestrelli. Eu simplesmente amei esse conto. Ele conta a história de dois pilotos de Fórmula 1 que acabam se envolvendo em um relacionamento meio que às escondidas. E a gente vai acompanhar como que é esse relacionamento deles. Então, foi muito quentinho no coração essa história. Eu adorei. É um conto curto, mas que foi o suficiente para mexer comigo, para aquecer meu coração. E eu recomendo bastante a leitura dele para vocês. 12. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora em 2021. Bom, o único que eu lembro de ter assistido e que eu gostei até foi Agora e Para Sempre, Lara Jean, da Jenny Han. Eu li o livro para logo em seguida assistir a adaptação e encerrar essa trilogia. E eu gostei bastante, apesar de ter acontecido algumas mudanças que eu acho que não foram, pra mim não me agradaram, mas o resultado pra mim foi muito positivo da adaptação e do livro também. Então, que eu lembre foi a única adaptação que eu assisti até hoje. 13. Sua resenha favorita deste semestre, ou escrita ou vídeo. E aí eu entendo que foi a melhor resenha que a gente fez, e se for, eu vou deixar aqui também de Gótico Mexicano. O vídeo vai ficar aqui no card para vocês irem lá conferir. Eu gostei muito de falar sobre esse livro, eu contei detalhes da história, eu contei como eu me senti ao longo da leitura, todos os sentimentos que passaram por mim, como que eu estava prestes a abandonar a história e ela se tornou uma história 5 estrelas para mim. Eu conto tudo nessa resenha. 14. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano. E para essa pergunta, eu acabei de comprar um livro e ele chegou semana passada em casa, que foi The Outsiders, Vidas Sem Rumos, da editora Intrínseca. Ele é capa dura, o corte é em vermelho e eu simplesmente amei a edição. Olha isso, gente. Que coisa mais maravilhosa. Lindo, lindo, lindo. Tá vendo? Muita coisa. E daí, ao longo... Deixa eu ver se eu acho pra vocês. Ao longo, ó, os capítulos, tá vendo? E tem, daí no final da história, no final do livro tem os extras sobre o filme, sobre a autora, entrevista com os autores. Aqui, ó. Os atores, né, do filme. Eu gostei muito dessa edição, eu achei maravilhosa e eu quero ler logo. E tem aquele cheirinho de tinta de coisa de livro novo. Então, gostei muito dessa edição. 15ª pergunta e última é: quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Então, eu vou dizer que eu quero finalizar o Clube dos Sobreviventes, da Mari Balog. Eu li o primeiro, o segundo e o terceiro. Aí eu comprei o quarto, o quinto e o sexto. E agora a editora Arqueira está lançando o último livro, que chama Um Amor e Nada Mais. E eu tô muito, muito, muito ansiosa para comprar esse último livro e finalmente encerrar essa série que é cheia de amorzinho, perfeita. Eu simplesmente amo e recomendo demais a leitura, porque são livros com histórias sensíveis, de superação, de amor. É maravilhoso, recomendo bastante e eu quero ver se eu finalizo ainda este ano. Bom, com essa última pergunta respondida, eu encerro por aqui a tag dos 50%. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários quais livros vocês gostaram, qual foi a melhor leitura do primeiro semestre, se teve favorito, se teve abandonado. Vamos conversar, deixem aqui nos comentários tudo o que vocês acharam e a gente se vê no próximo vídeo.